Olá, minhas queridas, meus queridos. Tô aqui de novo com mais um vídeo no canal e hoje eu quero trazer para vocês assim um pouquinho mais do meu testemunho com Cristo e como foi a minha saída da religião espiritualista. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. É esse amor tão grande que lançou fora todo medo dentro de mim, que me fez ter coragem de enfrentar tudo aquilo que eu seguia antes, quando decidi abandonar a religião. Muitas pessoas perguntam: Ana, mas tu era mesmo bruxa? Não sei se as pessoas pensam que bruxa é alguém que voa na vassoura e faz feitiços e pega criancinhas. Não sei. Mas não tem nada a ver com isso, gente. A bruxaria é mais uma filosofia de vida, uma coisa meio feminista, assim. Algumas têm homens, mas muitas são só mulheres. E muita essa questão de empoderamento feminino, adoração a Deus, a mãe, blá, 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 blá. Então não tem nada de magia negra, essas coisas. Então hoje eu sei que tudo que não tem Cristo é engano. E eu vivia no engano por muitos anos. Então eu sempre tive uma consciência espiritual desde muito criança, assim. E outro dia eu tava conversando com meu marido e a gente tava conversando sobre isso, como que algumas pessoas nascem com essa consciência espiritual. Eu acredito que essas pessoas são aquelas que o bem e o mal mais peleiam contra para conseguir elas, porque são pessoas que têm uma visão diferente do mundo desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava que o diabo vinha me buscar, e ele era uma pessoa, ele não era um bicho, ele era uma pessoa, ele vinha sempre me buscar e eu fugia dele. Outra vez eu tive um sonho que eu nunca esqueço e eu era bem pequena. Sonhei que eu tava num deserto, mas não era um deserto de areia. Era um deserto assim, hoje eu entendo que lugar que era aquele, quando eu vejo assim alguma imagem de Israel, Palestina, aqueles lugares de lá, que a gente vê que é um deserto, não é um deserto de areia, né, mas é um deserto de pedra, de relva mesmo, né? E eu sonhei que eu estava liderando um grupo e nós orávamos, nós estávamos numa tenda e eu liderava um grupo de oração e nós orávamos naquela tenda. Mas eu era criança, gente, eu não ia nem em igreja. Como que eu ia ter um sonho desses, né? Várias situações aconteceram quando eu era criança que demonstravam uma sensibilidade espiritual. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu tive um sonho que com uma santa, ela era parecida com aquela Nossa Senhora de Fátima. E aí, de repente, ela se transformou numa Iemanjá. E do lado dela tinha um senhor monge de marrom. Então, aí depois de muitos anos, eu fui descobrir que eram duas entidades da Umbanda e da nação, né? Que era Iemanjá e Xangô. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, me apresentaram a bruxaria Wicca. E aí, quando eu li o livro da Wicca, eu disse: nossa, é isso mesmo, é assim que eu penso, porque eu pensava que Deus era natureza, eu amava os animais, então eu achava que eu queria participar de alguma coisa que fosse assim, a ver com animais, com natureza, com plantas, com chás e tudo mais. Sinceramente, a bruxaria, na verdade, é muito mais ego, né, de, eu sou bruxo, eu tenho um caldeirão, eu tenho uma varinha mágica. É muito mais isso, uma coisa muito mais lúdica do que espiritual mesmo, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de bruxaria, tem estregaria, tem vários tipos de bruxaria antiga. Mas toda essa parte de magia, ela é muito interligada, né? Então, depois eu entrei para, como eu já falei no meu testemunho, eu conheci a Umbanda, eu comecei a ler livros espíritas kardecistas. Como vocês sabem, eu conheci a Quimbanda, conheci a Nação, né, que é de matriz africana, e eu comecei a me envolver bastante nessas religiões, e todo mundo sabe, todo mundo que me conhece há mais tempo sabe que eu não dava um passo sem consultar os oráculos, tipo, eu não fazia nada sem consultar o oráculo.
Tipo, eu tava sempre envolvida em confusão, assim, tipo, tudo que eu queria eu tinha que consultar, eu tinha que pagar pra ganhar, eu tinha que fazer trabalhos, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, aí não dava certo, foi porque tu não fez isso. Aí não dava certo porque tu não fez aquilo. E aí foi então que quando eu conheci o Jonas, ele tentou falar na Bíblia comigo, falou em Bíblia, eu disse, sai pra lá, que não vem com Bíblia, que eu não deixava ninguém falar em Bíblia comigo, eu nunca iria numa igreja. E aí foi quando ele perguntou se eu queria a verdade, eu disse que sim, ele pediu pra eu pedir pra Deus, e eu orei 7 dias pedindo pra Deus a verdade. Eu disse, Deus, não, eu quero a verdade. Falei sim, de todo o coração, assim, ó, quero saber a verdade mesmo. Porque realmente uma parte de mim tava pensando, mas será que é isso mesmo? Porque que estranho, tipo, eu faço tudo que manda fazer e as coisas estão sempre desse jeito. Tipo, parecia uma novela mexicana, sabe? Sempre envolvida em alguma coisa, mas sempre tem um se, sempre tem mas tem que fazer isso, mas assim, aí eu queria saber por que eu tinha que interferir tanto no meu destino, né? Eu só queria viver a vida sem ter que interferir tanto, assim, que as coisas resolvessem, sabe? E aí foi quando eu pedi a verdade pra Deus, foi quando eu encontrei o Jonas de novo. E aí foi quando ele me disse que alguém tentou enforcar ele durante o sono dele. E tinha uma voz de mulher que falou que era pra ele ir embora porque eu era dela. Quando ele falou isso, os meus olhos abriram e naquele momento eu soube toda a verdade. Eu sabia que aquelas entidades que dançavam comigo, quando eu me apresentava na minha companhia de dança, ela falava comigo, ela dizia onde eu tinha que ir, tinha que fazer aqui, fazer ali. Descobri que aquilo tudo que me acompanhava não era para minha evolução, nada, que aquilo. Mas isso é uma coisa que ninguém me falou, sabe? Foi uma coisa que a resposta estava dentro de mim, tipo, a minha alma já sabia. E o Jonas disse que quando ele me conheceu, ele via a minha alma pedindo socorro. Só que era difícil. Outras pessoas já tentaram chegar perto de mim e aquilo que estava comigo sempre afastava essas pessoas. E o Jonas foi o único que conseguiu romper essa barreira. Claro que foi bem complicado para ele também, né? Ele pagou, vamos dizer assim, o preço, mas o fato de ter libertado uma alma, isso não tem preço. Quem acompanhou meu testemunho sabe que então nesse dia que eu soube a verdade, eu entrei na água e era uma praia, eu entrei na água, aquele momento eu me entreguei para Jesus. E foi muito lindo, um momento muito lindo. Tinha tartaruga na água, aquelas tartarugas marinhas, sabe? Então, naquele momento eu saí outra pessoa da água. As pessoas perguntam, mas como que tu acordou a bruxa e foi dormir cristã, né? E eu digo, é algo tão surreal, parece, porque eu jamais teria tomado essa atitude sozinha, se não fosse realmente por uma intervenção divina. Deus tem os seus propósitos e às vezes a gente não entende quais são os planos de Deus, por que ele levanta algumas pessoas, por que ele busca em determinado tempo tal pessoa. Só sei que era o meu tempo. Foi o momento que Deus me escolheu para estar junto dele. E eu sou muito, muito, muito grata a isso, porque eu conheci um amor, como eu disse, um amor tão grande, que eu nunca imaginei, um amor que me completou. E as pessoas pensam, mas isso foi uma igreja. Cara, eu nem ia numa igreja, eu nem ia em igreja. Eu fui me batizar numa igreja 1 ano depois, pra te ter uma noção. E então, assim, não foi uma pessoa, tanto que eu nem queria namorar o Jonas na época. Então, então não foi ele que me transformou, não foi uma igreja, que algumas pessoas podem falar. Não, realmente foi Deus. Só ele poderia mudar a minha vida. Tá, e aí as pessoas perguntam, e aí, como é que foi depois, né? Depois que tu se entregou tua vida para Jesus, o que mudou? Mudou muita coisa, mudou totalmente. Mas o início, sim, eu vou dizer para vocês, assim, é uma sensação de libertação, é uma sensação de leveza. E tem um dia que eu juro, sabe? Não tem por que eu estar mentindo. Eu tava andando na rua e aí eu senti que eu tava, não é voando, mas eu senti que eu tava levitando. Tipo, meus pés não estavam tocando no chão, sabe? Tipo, eu tava andando assim e eu senti que eu saí do chão, assim, um pouquinho, sabe? De tão leve que eu tava, de tão leve. Foi uma sensação tão boa, tão boa.
eu me sinto sempre assim, como se eu me sentisse assim, abraçada por Jesus, sabe? Abraçada por Deus, assim. O meu pai, sabe? Meu paizinho bom, meu paizinho maravilhoso. Eu sei que muita gente, assim como eu não tive o carinho de pai, amor de pai. O meu pai, coitado, ele não tinha esse entendimento. Hoje, agora, depois de já idoso, que ele tem um pensamento diferente, mas assim, ele não tinha esse costume, sabe? De demonstrar amor, de nos pegar como filho, sabe? Então, assim, eu não sabia o que era um amor de pai, até conhecer Deus. E desde que eu conheci o amor de Deus, eu consegui entender melhor os meus pais. E eu amo muito mais a minha mãe e o meu pai aqui da terra, desde que eu conheci Deus, desde que eu conheci Jesus. Porque eu conheci o amor de verdade. E enquanto a gente não conhece o amor, a gente não consegue dar amor para as pessoas. Se você tá assistindo meu vídeo, tá passando por uma situação assim, quer quer conversar, quer uma conversa amiga, quer trocar uma ideia, deixa o telefone aqui ou me chama no privado, nas redes sociais, ou deixa o telefone nos comentários que a gente vai conversar, tá bom? Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus Pai se não for por Ele. Então não adianta procurar outros caminhos, só existe um caminho e é esse. Amém?